Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo por aí? Dando continuidade aí à execução dos exercícios, eu vou fazer a resolução dos mesmos e resolvi distribuí-los aqui no Excel, né, conforme vocês podem ver aí abaixo, em guias, né, que equivalem aos 12 exercícios passados. Lembrando que vocês devem executá-los no caderno, né, para aferimento no final do semestre. Beleza, então vamos lá. O primeiro exercício, né, uma questão do exame de suficiência de 2016, né, do segundo semestre, fala que uma indústria fabrica dois produtos, A e B, e utiliza o método custeio por absorção. Sempre que vocês forem fazer, fiquem atentos a isso, porque pode ser que o método varie. Aí, para a apuração desses custos, a indústria apresentou os seguintes dados de produção. Aí tem o produto A e B, a matéria-prima, a mão de obra direta, a quantidade e o custo fixo. Fala que os custos fixos são apropriados aos produtos na proporção da matéria-prima. Então, sempre fiquem atentos qual o método de rateio que for utilizado. E fala que os dados representam o volume normal de produção. Aí, considerando essas informações, pediu para calcular o custo unitário do produto A. Então, não necessariamente vocês precisam calcular o custo unitário do B, só o de A. Mas, para exemplificar aqui, como um método também de estudo, eu vou fazer dos dois aqui ao lado. Então, primeiro, a matéria-prima, né, são R$ 12 por unidade. O exercício menciona aqui, 1.000 unidades produzidas, então 12 vezes 1.000. Já o produto B equivale a R$ 32,00 vezes 1.500. O exercício também menciona na tabela, certo? Fazendo o somatório das duas, equivale a R$ 60.000. Já a mão de obra direta, ela é R$ 30,00 por unidade. 30 vezes 1.000, igual ao primeiro, e o de baixo, 60 vezes 1.500. 90 mil. Somando os dois, 120 mil. Com relação ao custo fixo, o exercício menciona que o total do período foi R$ 60.000. E aqui que entra o custeio por absorção. A gente alocou diretamente os custos diretos e precisamos ratear os custos fixos. E o exercício menciona neste primeiro tópico que os custos fixos são apropriados na proporção da matéria-prima. Então, a gente precisa achar o percentual de cada produto com relação à matéria-prima e aplicar no custo indireto, que é o custo fixo do período. Então, R$ 12.000 foi a quantidade do produto A perante 60 mil no total. 12.000 representa quantos por cento de 60 mil? Só dividir um pelo outro. 12.000 é 20% de 60 mil. O outro, portanto, vai ser 80%. Então, 20% dos custos fixos vão para o A e 80% dos custos fixos para o B. Para fazer isso, é só multiplicar 20% vezes 60 mil e 80% vezes 60 mil. Lembrando que a soma dos dois tem que bater com 60 mil. Coincidentemente, nesse exercício, são os mesmos valores da matéria-prima, mas apenas uma coincidência. O custo total, portanto, vai ser a soma dos custos diretos, que é 12 mais 30 mil, mais o custo indireto, que é 12 mil. 54 mil, portanto, do produto A e 186 mil do B. Esse é o custo total. A soma dos dois, só para efeito de curiosidade, equivale a 240 mil. Então, o exercício pediu no final o custo unitário de A. O custo unitário é o custo total dividido pela quantidade produzida, que é 1.000 unidades. O exercício menciona. Dividindo pelo outro, R$ 54. Então, no caso, letra D. Certo? Passando para o exercício 2, a gente tem que no mês de agosto de 2016, uma indústria produziu 600 unidades de determinado produto e apresentou a composição dos custos de produção.
Então, todos embaixo são custos. Sempre prestem atenção no que o exercício menciona. Para apurar o custo de produção, né, de cada produto, adota-se o custeio por absorção. No início do mês de setembro, a indústria recebe uma proposta para adquirir 600 peças semi-acabadas de B, a um custo de 850 por unidade, mais frete de 40. Para processar e acabar este lote adquirido pela indústria B, em vez de produzir integralmente o lote a indústria A incorre os seguintes custos, certo? Aí nós temos alternativas que devem se apresentar ao valor correto da resposta, que dizem respeito ao custo unitário da unidade da indústria A e da indústria B. Então, nesse exercício, nós temos duas possibilidades: ou fabricar o produto, ou terceirizar parte do produto. Então, no caso da primeira opção, que é a produção, nós temos 84 mil de matéria-prima, 336 mil de mão de obra direta e 132 mil de custos fixos. O exercício menciona na primeira tabela. Somando estes custos, nós temos 552 mil reais de custo caso a empresa fabrique o produto. Dividindo o valor da produção total pela quantidade produzida, que são 600 unidades, nós temos um custo unitário de 920. Aí, após a leitura, a gente consegue identificar algumas exclusões com relação às alternativas. Já a opção B, que a gente vai adquirir o produto de 600 unidades por R$ 850, o custo de aquisição desses produtos vai ser 600 vezes 850. Além disso, ele fala que tem um frete de R$ 40 por unidade. Então, é 600 vezes R$ 40. E aí, além disso, falou que incorreu os seguintes custos: 9 mil de matéria-prima, 6 mil de mão de obra direta e 11.400 de custos fixos. Esses são os custos na segunda possibilidade. Somando, tem-se 500 e 600 mil e 400 reais. Fazendo a divisão também por 600 unidades, nós temos um custo unitário de 934. Então, fazendo essa avaliação, é melhor a empresa fabricar o produto do que terceirizar parte da produção do produto, certo? Porque eu tenho um custo menor quando eu fabrico internamente. Então, analisando as respostas, fala que o custo unitário da peça é 415, já não tem 415, já descarta. A industrial, o custo unitário da peça 894, também não. C, 890 da A, também não. Então, a letra D fala a industrial deve recusar a proposta, pois o custo unitário da peça será de 934, que é maior do que o custo atual de 920. Então, letra D, assim como na primeira questão. Já a questão 3, ela traz uma indústria, fabrica 3 modelos de mesa e apresentou os seguintes saldos dos gastos. Aí tem várias contas. Com base nos saldos apresentados, considerando o objeto de custeio de produtos, pediu um total de custos indiretos. Então, a única coisa que a gente tem que fazer nesse exercício é somar os custos indiretos. Tá? Então, por isso que a gente precisa ter sempre em mente qual a diferença do custo direto para o custo indireto e o que significa custo fixo e custo variável. Como eu já falei com vocês várias vezes, custos diretos são aqueles que eu consigo alocar diretamente o produto. Tá? Quanto que vai de determinado custo de matéria-prima, por exemplo, para cada produto. Se eu não consigo distinguir quanto vai para cada um, eu preciso utilizar algum método de rateio. Utilizando o método de rateio, é um custo indireto. Então, nós temos aqui aluguel do escritório comercial. Isso nem é custo, isso é despesa. Comissão sobre as vendas. Também despesa, nem entra na conta. Depreciação da máquina utilizada na fabricação dos 3 modelos. Então, a depreciação dessa máquina eu não consigo saber quanto foi para cada modelo.
O exercício não falou nenhum sinal disso. Então, é um custo indireto, 89.600. ICMS também não entra, despesa. Mão de obra direta, o próprio nome fala que é um custo direto. Mão de obra indireta também fala que é um custo indireto. Então, soma-se o total, 102.400. Material direto de embalagem, o próprio nome já fala que é direto, eu consigo saber quanto vai. Matéria-prima, sempre categorizamos como custo direto. Aluguel da fábrica, eu não consigo determinar quanto vai. 76.800, esse é um clássico. E o salário dos vendedores, a parte de vendas, não faz parte da linha de produção, então é despesa. Então, somando-se os três, tenho 268.800, o que equivale à letra alternativa B, certo? Então, exercício, vocês podem perceber que não são questões difíceis, mas você precisa ter consciência de qual conceito, a definição de cada critério que é utilizado como custo direto, custo indireto e assim consequentemente. Já o exercício número 4 fala que uma empresa produz e comercializa 2 produtos, produto A e produto B. Durante o mês de fevereiro, apresentou os seguintes custos diretos. O exercício falou que são custos diretos. Né? Então, essa tabelinha eu já repliquei aqui para o lado para poder facilitar, mas na prova, né, vocês fazem aqui mesmo. Né? Já tem a própria resolução, vocês podem fazer em cima aqui ou do lado. Durante o mês, foram produzidas e acabadas 800 unidades de A e 200 de B. No mês, houve os seguintes custos indiretos. Então, esses custos aqui, são aqueles que a gente vai precisar de critérios de rateio para poder alocar no produto A e no produto B. Aí fala que a empresa adota o custeio por absorção e faz o rateio dos custos indiretos aos produtos com base na quantidade produzida e acabada de cada produto. Então, a quantidade. Então, o exercício falou que são 800 de A e 200 de B. Aqui, 800 de A e 800 de B. Os custos indiretos, eu posso somá-los. Aqui já está até somado. 24 mil. Eu não preciso fazer o rateio de maneira individualizada, porque os percentuais utilizados são os mesmos. São os mesmos. A quantidade produzida. Então, aí, fazendo a resolução do exercício, nós temos os custos indiretos, os diretos já estão discriminados nos produtos, né? Aloquei diretamente, o exercício, inclusive, já menciona. E aí, agora eu preciso achar os percentuais para ratear os 24 mil. Somando as quantidades, que é 800 para um e 200 para outro, a gente tem 1.000 unidades. Nesse caso, está fácil de calcular. A gente já olha e já vê que o primeiro, fazendo a divisão, é 80%, e o segundo, 20% do total da quantidade. Achando os percentuais, é só eu achar agora 80% de 24 mil e 20% de 24 mil. Somando os dois, dá os 24 mil. O exercício pediu no final o custo unitário do produto A. Para achar o custo unitário, eu preciso achar o custo total. Então, vou somar os custos diretos e o custo rateado do indireto. Então, vai ser a soma de 25 mais 7.000 mais 19.200. Soma dos custos diretos mais os indiretos me dá o custo total. O custo unitário é só dividir o custo total pela quantidade, que foi, no caso do produto A, 800 unidades. Então, dá um custo unitário de R$ 64. Cada produto A custou para a empresa, nesse período, R$ 64. Então, portanto, alternativa C, 64. O exercício número 5, diferente das outras questões, é uma questão do ENAD, né? Mas, porém, ela conceitua bem como é a aplicação do custeio por absorção e a diferenciação de custo direto e indireto, que a gente também pode se assemelhar para os custos fixos e variáveis. Então, a gente tem aqui uma empresa
que utiliza o método de custeio para absorção, para apuração dos custos dos produtos que ela fabricou em determinado período. Então, produziu 50 mil unidades de um produto e o custo total para a produção foi R$ 1 milhão. O custo unitário variável, e aqui está a chave da questão, é R$ 8,00 por unidade, o custo variável. E a empresa estima que para o próximo período haverá um acréscimo de produção de 20 mil do referido produto, né, mantida a atual estrutura de custo, sem a necessidade de modificar a capacidade já instalada. Então, nessa situação, dado o novo volume, pediu o custo unitário. Todos os exercícios até então a gente calculou o custo unitário. A gente vai fazer novamente. Só que aqui, na atual situação, só para demonstrar a diferença, vamos colocar os respectivos dados. Na primeira situação, foram 50 mil unidades produzidas, o custo total da produção dessas 50 mil unidades foi R$ 1 milhão, e o custo unitário é a razão entre o custo total e a quantidade produzida. Então, foi R$ 20,00 por unidade. Contudo, o exercício falou que o custo unitário variável é R$ 8,00. Portanto, o custo variável total é 8 vezes 50 mil. Então, de R$ 1 milhão, R$ 400 mil são custos variáveis e a diferença, que é 1 milhão menos 400 mil, que dá 600 mil, são custos fixos, que não se modificam ao longo do tempo. Eles sempre acontecem no mesmo valor. Aí que está a chave da questão, porque normalmente os alunos multiplicam, né, aumentam no R$ 1 milhão 20% e calculam o custo unitário em cima de 1 milhão e 200, o que não é real, porque os custos fixos não são acrescidos, eles se permanecem o mesmo. O que houve aumento são os custos variáveis. Então, aumentando a projeção, falou o exercício que vai aumentar 20% do referido produto, né, na produção. Se eu produzia 50 mil unidades, multiplico por 1,2, né, que é a mesma coisa que aumentar 20%. Então, agora, 50 mil mais 20% dá 60 mil unidades. Eu preciso achar esse cara aqui, ó, o custo unitário. Para achar o custo unitário, eu vou calcular o custo fixo, que é o mesmo do mês anterior, 600 mil, e o custo variável total. E eu sei que o custo unitário é R$ 8,00. Multiplicando R$ 8,00 de cada unidade vezes 60 mil, eu tenho 480 mil de custo variável. O custo total é a soma do custo variável mais o custo fixo. Somando os dois, 1 milhão e 80. Agora ficou fácil achar o custo unitário. É só dividir 1 milhão e 80 por 60 mil. Aí tem o total de R$ 18,00, certo? Letra C, alternativa C. Já o exercício número 6 trata de uma indústria que apresenta o custo de produção referente a janeiro de 2015. Aí tem os produtos, né, com matéria-prima e mão de obra direta, são custos diretos, e aqui os custos fixos no mês totalizaram R$ 6.500. Eu repliquei aqui como forma para a gente aplicar mais fácil. Os custos fixos são indiretos e distribuídos entre os produtos na proporção da matéria-prima consumida. Então, o percentual de rateio vai ser utilizado de acordo com o total de gastos da matéria-prima de cada produto. E aí, nesse caso, ele pediu para calcular, para achar a alternativa correta, com relação ao custo de cada produto, utilizando o método de absorção. Então, vamos lá. O custo total é a soma dos custos diretos mais indiretos. Os custos diretos eu já tenho, específico, o exercício já deu. Porém, os custos indiretos são rateados pela quantidade da matéria-prima. O exercício falou aqui, ó, a segunda frase desse parágrafo. Para achar esse percentual, eu considero a divisão, a razão entre a matéria-prima de cada produto
sobre o total, que é a soma dos três, né? Então, quanto 9.100 representa de 13.000? 70%. Quanto 2.600 representa de 13.000? 20%. Quanto 1.300 representa de 13.000? 10%. Achando os percentuais, agora é só verificar quanto 6.500 representa de A, quanto 6.500 vai ser distribuído para B e quanto para C. Para fazer isso, é só multiplicar o percentual encontrado por 6.500. Né? 20% vezes 6.500 e 10% vezes 6.500. Então, 70% de 6.500, 4.550. Fazendo o rateio, agora é só somar os custos diretos mais o indireto. Eu tenho o custo total de cada produto, certo? Analisando as alternativas, letra A fala que o produto, o custo do A é 21.100, a gente sabe que é 25.650, que é o que se encontra na letra B. A letra C fala que é 6.250 o produto B e 3.300 o C. São alternativas erradas. Então, a resposta final é a alternativa B. Já o exercício número 7 fala que uma sociedade apresentou os seguintes gastos. Aí tem 4 gastos. Considerando as terminologias utilizadas em custos, assinale a opção correta. Então, todas as alternativas falam sobre o total de investimento e o total de custo ou despesa. Então, como do investimento a gente precisa perceber quanto que vale o total de investimentos. Eu já mencionei com vocês em sala que tudo aquilo que se refere à aquisição, antes do seu processamento virar custo ou despesa, é considerado como investimento. Então, adquirir determinado produto, coisa, imobilizado, o que for, é considerado como investimento. Então, nesse caso, nós temos aquisição de matéria-prima e aquisição de imobilizado. Somando os dois, né, dá para fazer de cabeça, dá 85.000. Então, a gente já sabe que é a letra C ou D. A letra C ou D diferencia de despesa de custo. Quando a gente observa os gastos, né, não existe nenhum custo relacionado a esses 4 itens, porque nós temos tributos e comissão, ambos são despesas. A gente sabe que é despesa, somando os dois, 7.000. Então, a gente tem a alternativa C como resposta final. Se você vai para esse exercício sem saber o que é um investimento, o que é o custo, uma despesa, você não consegue responder a questão final. Já o exercício número 8 diz respeito àquele esqueminha que a gente aprendeu bem no começo sobre o CPP, né, o custo dos produtos vendidos, o CPA, o custo dos produtos acabados, e o CPV, que é o custo dos produtos vendidos. Então, o exercício apresentou em um ano as seguintes contas. Aí nós temos estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e produtos acabados, dados inicialmente e no final do exercício. Além disso, tem algumas informações sobre a aplicação de custos e fala que não foi feita compra de matéria-prima no período e não registrou perdas ou redução do valor realizado líquido de outras perdas. Aí pediu para calcular o CPV. Então, o nosso esqueminha, a gente sabe que nós consideramos inicialmente, somamos todos os custos incorridos no período, isso vai totalizar o CPP, por isso que ele chama custo de produção do período, né? São os custos incorridos naquele período. Eu somo o estoque inicial de produtos em elaboração e subtraio o estoque final, está errado aqui, né? Tá C, é estoque final de produtos em elaboração. Eu somo o estoque inicial, porque aqueles produtos que vêm do mês anterior, eles são processados inicialmente, eles são terminados antes de começar qualquer outro, e subtrai o estoque final, porque eles vão para o balanço patrimonial, eles não foram vendidos, eles não foram sequer finalizados. Fazendo a conjugação, né, somando o estoque inicial de produto de elaboração e subtraindo o final, eu tenho o CPA.
Nessa composição aqui, eu vou ter só aquilo que se tem como produto acabado. Não tenho nada em elaboração, porque tudo já foi excluído no estoque final, certo? E aquilo que tinha como estoque inicial, eu já finalizei. Se eu não finalizei, ele foi subtraído como estoque final, porque não tem como eu vender um produto pela metade. Então, eu tenho o custo total de produtos acabados. Aí eu faço a mesma situação, somo o que vem do mês anterior de estoque inicial de produtos acabados, né? Porque normalmente eles vão ser os primeiros vendidos, e subtrai o estoque final. Esses produtos não foram vendidos no período e vão ser vendidos possivelmente no próximo. A razão, a totalidade dessa operação vai me dar o CPV, porque tudo que for contabilizado nessa conta é o que foi efetivamente vendido, porque não está em estoque final de produtos em elaboração, produtos acabados, aliás. Então vamos lá. Tendo essa concepção, a gente soma todos os custos, a gente tem, vamos alocar todos os itens que tem aqui, estoque inicial de matéria-prima, então começou o período com 18 mil de matéria-prima, e sobrou 13.500. Esse valor eu vou precisar subtrair. E dos 18 mil que começou, eu não executei todo de matéria-prima. Né? 13.500 sobrou, então preciso subtrair. Porque não vai entrar no custo do período, isso não é um custo, é um estoque final, vai estar lá no imobilizado. Já o estoque inicial de produtos em elaboração, 9 mil, a gente sabe que é aqui. O estoque final, 11.250 é aqui. E, por fim, ali na tabela, estoque de produtos acabados, que é 6.750. E o final, 33.750. Beleza. Além disso, o exercício falou aqui, ó, que eu tenho custo de mão de obra, 22.500, somo aqui, porque foi um custo incorrido no período, e custo indireto de fabricação, 27 mil. Também somo, foi um custo incorrido. Então, o CPP vai ser a soma disso, né? Lembrando que eu tenho o estoque inicial de matéria-prima menos 13.500 mais 22.500 mais 27 mil. O CPA, então, vai ser o CPP mais o estoque inicial menos o estoque final de produtos em elaboração. E o CPV, portanto, vai ser o CPA mais o estoque inicial de produtos acabados menos o estoque final de produtos acabados. Totalizando 24.750. Esse é o CPV, né? O total monetário de produtos vendidos, que equivale à letra B, alternativa B do exercício 8. O exercício número 9 fala que uma indústria produz apenas um produto. No mês de 2015, produziu 300 unidades desse produto. Aí falou que os custos e as despesas para produzir e vender foram os seguintes. E tem 4 contas. Com base nos dados acima e considerando que não havia saldo inicial, o custo total dos produtos produzidos e vendidos, utilizando sua absorção, foi de quanto? Aqui tem uma pegadinha, por quê? Pegadinha não, né? Falta de atenção. O aluno, no intuito de querer resolver a questão rápido, soma os custos unitários e multiplica pela unidade produzida e vendida, 300. Porém, está pedindo custo total. O custo total, eu devo considerar só os custos, que é R$10 o custo variável e R$12 por unidade de custo fixo. Os outros dois são despesas, né, que entram diretamente no resultado do período, na DRE. Então, não considero. Então, o meu custo total vai ser 10 vezes 300 e 12 vezes 300. Somando os dois, 3.000 mais 3.600, 6.600. Alternativa B. Recordando que eu não considero o 8 nem o 7, porque são despesas. Despesas não fazem parte do custo total. Já a questão 11 fala que uma sociedade empresária tem custos fixos de 190 mil,
custos variáveis de R$ 12 por unidade e despesa variável com vendas de R$ 2. No mês de junho, o volume produzido foi 10.000 unidades e todas as unidades produzidas foram vendidas. E o preço de R$ 60 por um preço de R$ 60. Não havia estoque inicial e aí pediu, de acordo com o custeio por absorção, apurar o lucro bruto. Aqui também é uma questão de atenção. Quando a gente vai calcular a receita, né, fácil, foram 10.000 unidades vendidas vezes R$ 60, que é o preço de venda. Tranquilo, 600 mil. Contudo, o CPV, eu devo considerar os custos fixos, 190 mil, né, foi a primeira informação para o exercício, e o custo variável, que é R$ 12 vezes 10.000 unidades. Então, o meu CPV vai ser a soma dos dois. Fazendo a diferença, eu tenho o lucro bruto, que é 290 mil, que é a alternativa correta B. Eu já deveria marcar. Aí o aluno desatento calcula também as despesas variáveis. Ele considera aqui, ó, despesa variável e calcula que é 10.000 vezes 2 e subtrai um pelo outro, que vai dar 270 mil. Na verdade, isso aqui é o lucro líquido do período. Só que o exercício aqui, ele pediu o lucro bruto, não pediu o lucro líquido. E tem alternativa na letra A, né, 270 mil. Aí o aluno marca a letra A, como se fosse o lucro líquido, mas é o lucro bruto. Então, fiquem atentos ao que o exercício pede, tá? Porque não necessariamente você vai usar todas as informações que o exercício contempla. Por fim, a última questão fala que uma indústria produz um determinado produto e apresentou as seguintes movimentações, né? Tem estoque inicial, quantidade produzida e vendida, preço de venda unitário, custo fixo, custo variável. Essa é uma boa questão para aplicação do custeio por absorção. Ele pediu para calcular os valores do estoque final e do resultado líquido, né? Então, aí tem algumas alternativas. Então, vamos calcular. A receita, e aí é um erro que acontece muito, né, nas questões de prova, que os alunos calculam a receita em cima da quantidade produzida. Não, nem tudo que eu produzi eu vendi, tá? A quantidade vendida foram 150 unidades. Então, é 150 vezes o preço de venda, que é R$ 50. 150 vezes 50. 150 vezes 50. Aí. 150 vezes 50, 7.500. Agora deu. Já o CPV, ele vai ser contabilizado, eu preciso achar o custo total primeiro, para depois achar o unitário. Porque o custo fixo não varia, como a gente sabe, ele é fixo. Parece meio óbvio, mas a gente precisa calcular o custo total para achar o custo unitário. Para mim, multiplicar pela quantidade vendida e achar o CPV. O custo fixo no período foi 5.000. O variável é R$ 15 por unidade. Então, eu produzo R$ 15 vezes a quantidade produzida, que é 200. Agora sim eu multiplico por 200. O custo total é a soma dos dois, R$ 8.000. E o custo unitário, 8.000 dividido por 200 unidades produzidas. Então, portanto, cada unidade custou à empresa R$ 40. Se eu vendi 150, multiplico por 40, dá R$ 6.000. O lucro bruto, portanto, é a receita menos o CPV, 1.500. O que vai ficar em estoque final é a diferença da quantidade produzida pela vendida. 200 menos 150, 50. 50 vezes 40, que é o custo unitário, eu tenho o estoque final. Então, eu tive no período um lucro bruto de R$ 1.500 e um estoque final de R$ 2.000. Analisando as alternativas, me leva à letra C, né, que fala primeiro o estoque final, depois o resultado líquido do período.
Então, R$ 2.000 de estoque final e 1.500 de lucro bruto. Então, ficar bem atento quando se fala assim, quantidade produzida e vendida, porque a gente precisa apurar, né, o custo total para saber o custo unitário e fazer a sua respectiva efetivação, né, o seu respectivo cálculo. Certo? Então, aí estão as 12 questões, né, do exame de suficiência. Tinha uma do ENAD, né, mas que traz uma contribuição importante na conceituação e caracterização do tema, do custeio por absorção. Então, vocês podem perceber que não é um bicho de 7 cabeças. São questões mais diretas que tentam buscar uma interpretação se vocês sabem ou não o que é o custeio para absorção, como é a sua aplicação, tá? Então, acredito aí que vocês fazendo esses exercícios, além daqueles já passados, vocês conseguem ter uma consciência ampla sobre o que significa a sua aplicação. Beleza. No mais, aí até devo ter encaminhado com vocês aí sobre um plano da gente ter uma aula interativa onde vocês possam tirar dúvidas sobre a execução desses exercícios. No mais, eu fico à disposição aí de vocês com relação a qualquer dúvida naqueles contatos já passados por e-mail. No mais, um abraço e bons estudos.